Início dia 3 de dezembro de 2016, Procuradoria-Geral da República, termo de colaboração do colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados, presentes os membros do Ministério Público, e agora o tema está contido no anexo 16, intitulado Presidente José Eduardo Santos Angola. Então, Emílio, o senhor já se referiu ao presidente José Eduardo Santos como uma daquelas pessoas que, mesmo não tendo um cargo executivo na empresa, o senhor continuou tendo um contato ao lado de Maduro e Lula. Agora, Maduro não. Do Maduro não, desculpa, do Chaves, Maduro, do Eduardo Chaves. Maduro, por favor. Tá. Do ex-presidente da Venezuela, Eduardo Chaves, e do ex-presidente Lula, e também do José Eduardo, que é o tema agora desse anexo. O que o senhor tem a dizer? Eu chegaria a dizer o seguinte, que o assunto meu, José Eduardo Santos, sem dúvida nenhuma, é muito semelhante ao que aconteceu com Fernando Henrique Cardoso. Muito semelhante. Uhum. Isso não quer dizer que não tivesse existido, que eu lhe confesso, tinha noção que existia, mas não conhecia detalhes, e tenho certeza, porque eu assim estimulei, que eles explicitassem nas relações que foram feitas pelo nosso pessoal. Entendi. Então, isto é, vamos dizer, aquilo que não tem a ver com o meu diretamente, eu busquei fazer com que as equipes colocassem. E assim foi feito, porque eu tenho conhecimento disso, que eu agi para que eles assim fizessem. Então, tá, perfeito. Deixa eu só... Então, o José Eduardo Santos é presidente de Angola, só para a gente contextualizar, para quem não conhece há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos, ele é o presidente de Angola, onde a Odebrecht tem uma participação antiga. Quantos anos a Odebrecht está em Angola? Ele tem quase 40 anos, nós temos 35. Quem tem 35 anos na Angola é a Odebrecht. E ele está no governo há quanto tempo? Uns 40 anos, né? E a Odebrecht foi em 1974, se eu não me engano, não foi? Que foi a independência. Então tem 46 anos. Então tem 45. 42. 42. E então, a nossa entrada foi em 1980, não é isso? Nosso não é física. Nós começamos a trabalhar a partir de uma visita do governo brasileiro, que foi chefiado pelo Delfim Neto na União Soviética, para desenvolver negócios em terceiros países, e aí foi que surgiu, a partir da União Soviética, o programa em Angola. Pois bem. Então, quais são os negócios, assim, a grosso modo, que a Odebrecht tem, além de construção? É só construção, basicamente, em Angola? Não. Que no início, nós nos concentramos, tivemos 4 principais fases. A fase que foi só capanda, que é a hidrelétrica, para criar o mínimo minimum de base de crescimento. Isso de energia. Exatamente. Segundo, nós começamos a fazer um trabalho de desenvolvimento de pessoas, na área de treinamento de pessoas, na área incorporado ao programa de capana, que levou 15 anos se executando, só porque houve concomitante com a Guerra Civil. Muito bem. Então, houve um trabalho de preparação de angolanos, formação de angolanos, no sentido de podermos dispor, que era uma mão de obra completamente desqualificada. Os portugueses, posso falar? Pode. Os portugueses ocupavam todas as camadas. Os angolanos praticamente era aquele braçal terra-terra. Então, o vácuo, quando eles foram embora, foi um negócio seríssimo. Tem uma ideia, nós não tínhamos condições de ficar em residências que eram
a não ser uma reforma total, porque eles pegavam a privada, faziam da privada, botavam flores para poder usar, não usava a privada. Então a finalidade da privada era para servir de vaso. Literalmente. Exatamente. E assim por diante. Muito bem. Então essa foi uma segunda fase. Uma terceira fase foi nós contribuirmos com Angola em como eles construírem um plano diretor de desenvolvimento, de interiorização de Angola. Não se limitar a Luanda, principalmente com a iminência da paz. Quer dizer, o programa da paz, isso era importante, a interiorização. Tá. E o quarto ponto foi a diversificação de investimentos. Foram 4 fases muito importantes, onde eles insistiam muito e nós sempre dissemos, primeiro vamos nos concentrar para a gente conhecer o país, conhecer as condições, para a gente partir para outros programas que não essa capanda. Aí depois dizia, temos de formar pessoas para que a gente não venha para cá com 10 mil brasileiros para fazer coisa para vocês, que eles tinham carência e têm carência ainda, muito menos do que no passado, de tudo, e eles tinham ansiedade de querer resolver tudo. Produzem praticamente o que o Brasil produz de petróleo. Quando o petróleo estava sem, eles tinham realmente recursos para desenvolver várias coisas. Então as pressões foram enormes e nós ajudamos a eles a fazer esse plano. Levamos Furnas, levamos a Embrapa, levamos várias entidades brasileiras para ajudar a eles, Furnas no sentido energético, do plano de energia para o país, etc. A área de saneamento nós procuramos criar, a questão toda como eles, porque eles não têm lá certidão de registro de títulos imóveis, de nada, o patrimônio todo é do Estado. Então, como isso poder fazer com que o empresário, o empreendedor pudesse desenvolver? Olha, foi um mundo de coisas nesse sentido que foi a fase mais rica para criar isto para Angola e com isso atrair investimentos de terceiros. Quando nós entramos, hoje nós temos o principal investimento. Eles são carentes de açúcar. Nós fizemos um investimento lá, que é o investimento maior que existe na área de açúcar e álcool, onde a produção é 90% é açúcar, que eles importam 100%. Então esse investimento foi feito, é um sucesso. Então a Odebrecht tem atua na área de construção e também nessa área de investimentos. Não é só isso, temos supermercado, temos shopping, fizemos um programa imobiliário de desenvolvimento, de direcionamento de crescimento de Luanda. Nós chegamos, para ter uma ideia, em determinados anos lá, eles confiarem em movimentos cerca de 2 bilhões de dólares eles faziam de investimentos e entregaram. Aquilo ali era um lixeiro e que construíram a cidade. Então, hoje você vai para Angola, ela tem as principais vias hoje, são todas elas asfaltadas e tem todo um programa de lixo hoje controlado. Tem uma empresa que eu não sei quem, parece que é belga ou francesa, que explora o programa lá do lixo. Então, o que nós fizemos em Angola foi, e a paz, nós tivemos muito ligado ao programa da paz e tivemos muito voltado para as questões que, quando o MPLA, o Zé Eduardo Santos, isso ele me confessou pessoalmente, doutor Odebrecht, eu optei para partir para fazer uma parceria estratégica com os russos soviéticos, porque eu fui expulso pelos Estados Unidos, porque eles priorizaram a UNITA. Então, esse foi o motivo. E eles não tinham acesso dentro dos Estados Unidos. Nós conseguimos, inclusive, com a OEA, não sei se
Ele não gosta que eu fique falando essas coisas, não, dói nele. Mas um dia ele vai aprender que isso tem valor, esses intangíveis. Então, nós construímos a entrada desse pessoal lá para ter uma presença formal dentro dos Estados Unidos e iniciar o processo dentro de Estados Unidos. Ah, tá. Na OEA. Exatamente, por intermédio da OEA. Então eles abriram um escritório, primeiro escritório. Quem montou isso? Fomos nós. Então, essa foi um trabalho que o Brasil, o nosso intermédio, fez. Pronto, isso a nível dele. Agora, tudo isso é muito bonito dentro da conversa que teve. Isso. Sem dúvida nenhuma, houve coisas que foram feitas. Eu soube que foram feitas. Aí aquilo que o senhor começou falando, o senhor sabia que acontecia, mas não tinha domínio de cada uma delas, mas estimulei meu pessoal a transmitir. Mas o José Eduardo trazia demandas, o senhor levava demandas para ele? Nenhum, nesse ponto, Virgem Maria, ele, apesar de toda essa relação de confiança, etc., ele tem uma formalidade muito grande. Entendi. Entendeu? É diferente. Lula é o oposto dele. Entendi. O senhor precisava participar de um almoço que eu já tive a oportunidade dos dois almoçando juntos. Quer dizer, o linguajar de um e o linguajar de outro. É um negócio... Então, e aí o que o senhor pode destacar mais desse tema de Angola? Então, o senhor sabe que teve estudos na relação da Odebrecht com o governo de Angola. E que foi explicitado... O senhor sabe disso, tinha consciência, endossou. Agora, isso está... O senhor disse que ficava no nível dos líderes lá, dos executivos. Que eu pedi e todos eles colocaram. Tá. Isso está explicitado nas relações. E algum fato específico que o senhor saiba de ter presenciado por você mesmo? Tenho. Coisa, por exemplo, não do ponto de vista de toma lá da cá, mas, por exemplo, uma coisa que é normal para eles e que realmente eu sei que choca para a gente. Me chocou a interferência de pessoas ligadas ao presidente em negócios. Isso. Quer dizer, isso é um negócio, vamos dizer, que lá é até, eu diria, é normal. Eles encaram com certa normalidade isso. Sociedade. Por exemplo, eu tive a oportunidade, se eu não me engano, até de colocar um ponto num determinado momento, não sei se está aqui nesse, mas, por exemplo, o senhor veja, o presidente Zé Eduardo, num determinado momento, logo depois da paz, uns 2 anos depois, que ele tem uma visão de estadista aqui. Ele chegou para mim e disse assim: doutor Odebrecht, como é que o senhor pode contribuir com Angola, com o meu governo? Porque eu preciso dar trabalho aos generais que me apoiaram e que foram fundamentais para o programa da paz. E eu preciso, não posso deixar eles no ostracismo. E nós conseguimos alocar muitos deles, procurando estar com eles, desenvolvendo negócio. Depois saímos, alguns trabalharam dentro da organização no sentido de dar essa contribuição. É um negócio que, para nós, para eles, se eu veja, é um negócio que fazia parte da estratégia de convívio e de segurança lá, inclusive, deles e do próprio presidente. Para eles. Para nós é um negócio que está fora dos padrões. Quer dizer, então, esse ponto, por exemplo, hoje em dia, nosso pessoal, a partir de orientações, de convicções nossas, estão trabalhando para fazer a cabeça deles, no sentido de eles mudarem, se ele, dentro de argumentações, que quando a gente quer resolver, a gente sempre encontra. Se eles querem, como eles desejam muito, de estar inseridos no mercado internacional, eles vão ter de mudar determinados comportamentos. E é dentro dessa ótica que nós estamos buscando. Queremos ajudar vocês, a vocês passarem a fazer parte da comunidade internacional. Mas tem de ser feito um dever de casa primeiro. Ok.
Alguma coisa, colegas? Então, pelo que a gente está vendo aqui, há esse problema grave entre público e privado em Angola. A Odebrecht é a principal entidade privada lá, empresarial. Então, certamente, algum executivo da Odebrecht deve ter vários fatos para relatar envolvendo o governo de Angola. Eu posso ser mais explícito? Relataram. Está, né? Então o senhor está afirmando. Tá. E o senhor sabe disso, só não viveu o dia a dia desses detalhes, mas sabe o que aconteceu, não é isso? Claro. Perfeito. Mais alguma coisa? Então tá, vamos encerrar aqui então termo 16, presidente José Eduardo Santos Angola, dia 13 de dezembro de 2016, colaborador Emílio Odebrecht.